Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar vendo um assunto bem importante, que é esse serviço da AWS, VPC. VPC, se você procurar aqui nos serviços, você encontra esse serviço. O que seria as VPCs? Seriam as virtuais Private Cloud, certo? Rede privada virtual. Isso aí é toda a tua infraestrutura, né? Tua rede que você vai estar utilizando aí nas suas instâncias do EC2, certo? Então, eu aconselho ser a primeira coisa que você, após criar sua conta, você já pode estar fazendo isso aqui. Eu, a primeira vez que vim aqui trabalhar com AWS, não conhecia muito esses serviços aqui, né? Não sabia tanto da importância. E utilizei as, é, as default aqui, porque ele já vem com algumas VPCs default. Em cada região ele já vem com pelo menos uma VPC default ali já pré-configurada. Mas eu aconselho a fazer isso na mão, porque criando isso na mão você tem o controle de que IP você está trabalhando, né? Você consegue dar uma manutenção mais fácil. Você conhece o que foi criado, né? Então é extremamente importante. Feito isso, a gente vai estar testando depois essa VPC que a gente vai criar agora aqui numa máquina virtual, na verdade numa instância EC2, né? A gente vai criar a instância e vai testar isso aí, certo? Então vamos lá. Qual que é o segredo da VPC? Para configurar tudo que precisa ser criado, a gente vai seguir essa sequência aqui. Suas VPCs, subnet, route tables, internet gateway, e daí vai fazer o caminho de volta. Route tables, subnet, suas VPCs. Beleza? Então, primeira coisa é criar uma VPC. Eu já tenho algumas aqui, mas não vou estar utilizando. Vou criar uma nova. Vou chamar de route VPC, mas você pode estar chamando de qualquer nome aí. Ele dá algumas sugestões aqui, ó, né? Ele começa do 16 até o 28, ó, né? Qualquer IP você pode escolher, barra 16 até 28. Então, aqui. Vamos fazer isso então. 10.0.0.0 barra 16. Você está trabalhando com essa rede aí. Beleza. Então, nosso IP, que a gente vai estar trabalhando nessa faixa de IP, que é bom que é um range fácil de lembrar, né? Ok. O resto a gente pode deixar o que vem pro padrão aqui. Create VPC. Beleza, uma vez feito a VPC, agora a gente vai para o próximo passo, como eu falei. Né? A gente está seguindo essa sequência aqui. E depois a gente vai estar voltando. E daí está completo as configurações de VPC. Subnet. Terminamos o VPC, agora vamos criar subnet. O que é subnet? Subnet é uma outra net, como o próprio nome sugere, uma net, uma rede dentro das suas VPCs. Por que você pode ter mais de uma? Porque, por exemplo, o exemplo mais clássico é que você pode ter uma subnet pública e uma privada. Uma pública tem acesso à internet, então a sua instância EC2 vai conseguir se conectar à internet, acessar algum site se for preciso, né? E a subnet privada não vai ter acesso à internet. Ah, mas para que eu vou estar utilizando uma VPC, né, uma subnet privada? Em algum caso que você não queira que essa instância tenha acesso à internet. Não é tão comum, realmente. O mais comum é você usar uma instância pública, né? Uma subnet pública. Mas vamos criar uma de cada para testar isso aí, certo? Então vamos lá, vamos criar uma subnet pública e uma privada para ver como que funciona. E a gente pode estar utilizando as duas futuramente. A gente precisa associar a uma VPC, no nosso caso aqui é a root VPC, certo? Que mais? Subnet name, beleza, a gente chamou de root, então vamos chamar de root aqui também. E vamos dizer que essa é a private. Vamos dizer que essa é a pública. Zona de disponibilidade, né? O que é esse cara aí?
é o servidor, né? Dentro de uma região, por exemplo, eu estou utilizando o norte da Virgínia. Eu sempre utilizo, ou costumo pelo menos utilizar essa região, porque é uma região com preço mais acessível, né? Mas você pode estar utilizando, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que você vai ter um tempo de resposta bem mais interessante. Em alguns casos eu utilizo em São Paulo, quando eu quero um servidor mais próximo do meu local, né? Mas eu estou utilizando essa região aqui, então eu posso ou colocar sem preferência, ele vai escolher qual desses servidores vai estar essa subnet, ou eu posso escolher. Então, se você quiser, você pode deixar em branco, não sem preferência, mas eu vou estar preenchendo. Eu vou para saber qual que é, né? Eu vou escolher o primeiro servidor da Virgínia, no norte da Virgínia. Agora a gente vai colocar um IP. Tem que ser na mesma faixa de IP lá que a gente usou antes lá, né? A gente usou, se eu não me engano, foi 10, né? Mas a gente vai diferenciar ela aqui. Vamos dizer que é 10.10, né? O importante é estar no mesmo range aqui, mas a gente tem que mudar alguma coisa aqui, né? Então, quando for ponto 10 aqui, a gente sabe que são nossa subnet pública, certo? Beleza. O resto a gente deixa padrão, create subnet. Legal. Deixa eu copiar esse nome aqui. E vamos criar mais uma subnet. A privada agora. Seleciona uma subnet, uma VPC, desculpa. VPC. Essa aqui é a VPC. Qual que é a subnet? Vamos chamar o mesmo nome, só que agora private, né? E vamos escolher uma outra zona de disponibilidade. Daí fica uma em cada zona de disponibilidade, né? A pública na 1 e a outra na 1A e a outra na 1B. Mas poderia ser qualquer outra zona de disponibilidade. Beleza? A gente vai criar aqui no mesmo padrão, né? E agora, como ela é privada, vamos dizer que a privada vai estar no intervalo de 20. A pública ficou no 10 e a privada 20. Beleza. Tá pronto. Create subnet. Legal. Show. Já criamos subnet. Mas agora a gente precisa criar tabela de rotas, né? Tabela de rota. A gente também vai precisar criar duas tabelas, uma para cada, uma para privada e uma para pública, né? A gente já vai tá vendo por que que tem isso aí. A tabela é onde a gente associa a um Internet Gateway, né? No começo aí você está um pouco perdido, você vai seguindo esse procedimento aqui, vai vindo aqui nessa ordem, né? É o que a gente está fazendo. Create Route Table. Então vamos lá, qual que vai ser o nome? Vamos chamar de route, public. Esse aqui que depois eu vou dar o mesmo padrão de nome para privada. Qual que é a VPC? A VPC é a route VPC. Beleza? Create. Beleza, agora a gente precisa criar uma, tá? Privada. Qual que é o nome? Qual que é a VPC? Route VPC. Create. Legal. Agora a gente vai criar um Internet Gateway. E depois a gente vai estar associando a esses ao root, né? Ao root tables aqui. Então, aquela que a gente, porque assim, a gente falou que a subnet uma vai ser pública, outra vai ser privada. A gente falou que uma rota vai ser pública, outra vai ser privada. Mas a gente não fez isso ainda. A gente só criou elas e deu o nome, né, intuitivo para elas. Mas a gente ainda não fez isso. A gente precisa criar agora o Internet Gateway. Já tem alguns aqui. Create Internet Gateway. Como que a gente vai chamar esse cara aí? Vamos chamar de root Internet Gateway, né? IG. Beleza. Create Internet Gateway.
Legal. Esse Internet Gateway, que agora a gente vai estar fazendo o caminho de volta. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai vindo, até chegar aqui em Internet Gateway. E agora a gente faz o caminho de volta. Então vamos fazer isso aí. Por quê? Agora a gente precisa lá no, nas tabelas route tables aqui, né? Associar, né? Deixa eu a gente associar agora, né? Esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir aqui para ver o nome dele, né? Esse primeiro aqui é o nosso. O nome ficou muito grande aqui, né? Beleza. Agora eu consigo ver. Ou seja, agora a gente precisa associar esse root table ao Internet Gateway. Para todos? Não. Para o privado a gente não vai mexer. O privado não vai ter um Internet Gateway, né? Só o public vai ter um Internet Gateway. Dessa forma o public tem acesso à internet, né? A gente seleciona eles ali e a gente dá, se não me engano, aqui em rotas. A gente vem aqui e dá um edit routes. A gente vai adicionar uma rota. Que rota que é essa? 0.0/0. Ou seja, todas as rotas, todos os IPs, né? Qual que é o target? Aqui a gente vai escolher o Internet Gateway. Ele ainda não encontrou aquele Internet Gateway. Talvez demore uns segundinhos, né? Para estar disponível aqui. Deixa eu cancelar, não vou fazer nada aqui. Vamos aguardar mais uns segundinhos para ver se ele já consegue fazer. Bom, eu descobri o que aconteceu aqui. Na verdade, Internet Gateway faltou a gente fazer mais um detalhezinho. Depois que a gente terminou ela, né, de criar esse Internet Gateway aqui, seleciona ele e a gente tem que associar, né? A gente tem que dar um attach para uma VPN, uma VPC. Beleza. Attach Internet Gateway. Beleza, feito isso agora sim, né? É o passo que faltou, né? Até aqui agora vai voltar por route tables, voltar ao que a gente estava fazendo. Então vamos lá. O private, lembra o que a gente vai fazer com o private? Nada, o private está pronto. O public a gente precisa associar, né, ao Internet Gateway. Então a gente vem aqui em routes, edit routes, adiciona uma rota aqui. Rota 0.0.0/0. O que isso aqui significa? Todos os IPs. Ele está liberando geral aqui, né? E a gente precisa associar o Internet Gateway. Ele já aparece aqui. Damos um save. Beleza. Aqui está pronto. Agora a gente precisa voltar aqui em subnet e associar, né? A gente precisa associar esses caras aqui. Porque a gente criou esses dois caras aqui, a gente precisa associar ainda eles ao route tables. Então, a gente precisa vir aqui, root, né, selecionar nossa subnet. A gente vai estar vindo aqui mais para baixo. Route tables. Vou jogar esse painelzinho mais para cima aqui. E a gente precisa associar, né? Dar um edit route tables e associar a uma desses caras aqui. Qual que é esse cara aqui? A gente está no... Deixa eu cancelar aqui que eu não lembro qual que a gente começou. A gente está no público, beleza. Então vamos lá.
A gente está com o público selecionado, o outro ainda a gente não está. Então, a gente selecionou o público, route tables, edit route tables, association. A gente precisa criar uma associação agora com route public, né? E salvamos. Beleza? Feito isso, a gente desmarca esse cara aqui e marca o cara privado, né? A subnet privada. Mesma coisa, route tables, edit route table association e associamos a privada, a rota privada. Fizemos isso e salvamos. Beleza, feito isso, está pronto, né? Então, voltamos aqui a nossa root VPC e está tudo pronto. Criamos todos os passos aqui. O que a gente basicamente fez? Criou uma VPC, né, que é o grupo aí que vai estar abrangendo todas essas configurações de rede, e criamos duas subnets, uma pública e uma privada. Mesma coisa, criamos duas rotas, nas tabelas de rotas, uma pública e uma privada. E criamos um Internet Gateway. Esse Internet Gateway a gente só associa, a gente já associa ele com a VPC, mas a gente só vai associar ele com a rota pública, certo? Então, só a rota pública vai ter o Internet Gateway associado. Depois feito isso, a gente vem no subnets e associa ele a subnet pública à rota pública, subnet privada à rota privada. Beleza? Tá feita a primeira parte aí das configurações. Agora a gente só tem que estar utilizando eles diretamente na nossa VPC. Diretamente na nossa instância, né? Nas nossas instâncias EC2, basta a gente utilizar isso aí. As configurações estão prontas, a gente finalizou essa etapa. Agora, quando a gente for utilizar lá na instância EC2, a gente vai saber com que IP, né, com que IP que a gente está trabalhando.